Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui dar continuidade à nossa aula de introdução ao Novo Testamento, ou panorama bíblico do Novo Testamento. Então, vamos passar aqui os nossos slides. Então, o evento central, né, a encarnação. O Novo Testamento ele gira em torno de um único e incomparável acontecimento histórico, que é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. O Novo Testamento gira em torno de um único e incomparável acontecimento histórico, que é a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Então, o objetivo primário, primordial de toda a extensão bíblica, não só do Novo Testamento, mas também como do Antigo Testamento, é justamente o plano redentor. É a vinda de Jesus para poder trazer ali a redenção da humanidade que estava perdida, desde que o homem pecou lá no Éden, né? Então nós temos aqui o cumprimento das Escrituras, as profecias elas apontam para esse cumprimento. Jesus é a plena realização das profecias. A nova aliança, que é uma nova forma, um novo pacto de aliança, né, efetuado entre Deus e os homens. E o fato transformador, que é a vida, morte e ressurreição de Cristo, são um ponto de virada, né? Mas é importante que a gente entenda também sobre a questão da formação do cânon. O que é o cânon? A gente viu que o cânon era um instrumento que existia no Antigo Testamento, onde o povo, justamente, eles utilizavam, né, para poder escrever os pergaminhos e os textos. E no nosso cânon, ou seja, nos textos, nos livros reconhecidos no Novo Testamento como sagrados, nós temos aqui que foi um processo guiado pelo Espírito Santo. Então, nós temos aqui 27 livros. Nós temos aqui cerca de 9 autores e durante 70 anos, desde o primeiro livro escrito até o último, que foi lá no livro do Apocalipse, em torno de 95, 96 depois de Cristo. Então, o cânon do Novo Testamento não foi uma imposição dos concílios, ou seja, das decisões do ser humano. Pelo contrário, ele foi o reconhecimento da autoridade divina já presente nos textos desde sua origem. Então não foi apenas os concílios. O primeiro concílio está lá em Atos 15, falando sobre o que poderia, o que não poderia comer, ou fazer, ou deixar de fazer, ali no discurso dos judaizantes, entre os judeus e gentios, até os demais concílios que houveram na história da igreja, que nós vamos estudar isso no nosso bacharelado, Concílio de Nicéia, Constantinopla e etc. Então, nós temos aqui que não foram através de concílios apenas. Os concílios somente ratificaram, confirmaram o que a Bíblia já por si mesma já mostrava através do seu texto e contexto. Então, nós temos aqui evidências internas de inspiração e autoridade apostólica, consenso orgânico dos primeiros séculos da Igreja e os critérios de apostolicidade, ortodoxia e uso universal. Foram todos como fatores determinantes para a construção do cânon dos livros do Novo Testamento. Nós temos aqui 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de Mateus, ali ele mostra Jesus Cristo como um rei. Ele é escrito para os judeus. O Evangelho que segundo escreve Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito na história, ele mostra Jesus como um servo, né? O objetivo de Marcos é mostrar Jesus como um servo, né? E poderoso, e foi escrito ali para os romanos. O Evangelho que escreveu Lucas, e Lucas ele não foi discípulo, né? Não foi um dos 12 ali, nem Marcos e nem Lucas. Apenas Mateus e João eram discípulos. E Lucas escreve ali para os gregos, né? Jesus como filho do homem, salvador de todos os povos. Então ele mostra Jesus como filho. Ele escreve para os gregos na cultura helenística, ali no grego koiné, né? Que estava presente à época. E João foi o último evangelho escrito. E João, como discípulo, ele mostra Jesus como verbo eterno, né? Como o próprio Deus. E ele escreve para a igreja, né? Então, nós temos esses 4 evangelhos encabeçando ali o Novo Testamento como biografias de Jesus. Depois nós vamos ter aqui o livro dos Atos dos Apóstolos, que também nós podemos entender como os Atos do Espírito Santo. Nós podemos ver ali o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo em Jerusalém,
E a expansão do Evangelho, né? O livro dos Atos dos Apóstolos mostra a expansão da igreja, passando por Judéia, Samaria, e ali de Atos capítulo 8 ao capítulo 12, e até os confins da terra, do capítulo 13 ao 28. Então, o texto lá de Atos 1:8, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, se prova, né, se demonstra isso através do livro dos Atos dos Apóstolos, do 1 ao 7 em Jerusalém, do 8 ao 12 em Judéia e Samaria, e do 13 ao 28 até os confins da terra, que nós vamos ver ali Paulo fazendo as suas viagens missionárias. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos, ele é um livro histórico no Novo Testamento, que ali ele fala sobre essa questão da disseminação do evangelho para todos os povos. Depois nós vamos ter aqui as epístolas paulinas, que é a grande parte dos livros do Novo Testamento são epístolas, são cartas. E dentre elas, 13 cartas, são 21 no total. Das 21, 13 são escritas pelo apóstolo Paulo, e escreve ali para 7 igrejas. Né? A gente vê ele escrevendo para Roma, Coríntio, Galácia, Éfeso, né? Filipos, Colossos e Tessalônica. Nós vemos ali 7 igrejas que Paulo escreve suas cartas. Nós podemos ver também, além disso, nós podemos ver, deixa eu ver aqui, tentar aqui só puxar aqui o slide aqui ele parou. Então vamos dar continuidade. Após o apóstolo Paulo, nós temos aqui, queridos, também outras cartas, como cartas pastorais, né? Nós temos aqui as cartas a Timóteo, cartas a Tito. Nós temos também algumas cartas chamadas de cartas, epístolas gerais, né? Como, por exemplo, nós temos a epístola de Tiago, né? Que não foi, né? Tiago era justamente o, o irmão de Jesus Cristo, né? O Tiago que escreve a sua carta. Mas também temos Hebreus. Hebreus é uma carta que não sabemos o autor. Alguns falam que o autor era o próprio Paulo, outros falam que era Priscila, né? Que a gente vê no livro dos Atos, mas não sabemos de fato quem era o autor do livro dos Hebreus. Então, quando a gente fala, cita algum texto aos Hebreus, nós falamos do autor aos Hebreus, a gente não fala de quem escreveu. Né? E também nós temos ali cartas também, cartas de Pedro, né, como primeira e segunda de Pedro, e também as cartas de primeira, segunda, terceira de João. E também, por último, nós temos a carta de Judas, que não era o Judas Iscariotes, e sim o Judas, irmão de Jesus. Né? Elas foram dirigidas a um público mais amplo, não foi uma cidade em si específica. Nós temos ali a um público não de uma cidade específica. Nós temos, por exemplo, também a carta, a epístola a Filemon, né? É uma carta pessoal que a gente vê escrita ali pelo apóstolo Paulo, né? Que fala ali sobre a disciplina, né? Nós vamos ver que ele vai falar sobre alguns temas importantes. Que Filemon era um cristão influente da cidade de Colossos, né? E ali ele tratava da situação de um homem chamado Onésimo, um escravo convertido ao evangelho no meio do ministério apostólico. Então foi uma carta meio que pessoal ali, tratando desse assunto. E por último, queridos, nós temos aqui o livro do Apocalipse, né? O Apocalipse escrito por João, quando ele estava ali exilado na ilha de Patmos, ali em torno do ano 96 depois de Cristo. E ali Deus se revela a João, estava preso por amor à palavra de Deus, em um dia como um dia de domingo, né, no dia do Senhor. Jesus Cristo se apresenta a ele e pede para que ele escreva algumas cartas às 7 igrejas. Isso aí nós vamos ver em matérias específicas. O objetivo aqui é trazer um panorama geral do Novo Testamento, ali entre evangelhos, história, cartas e profecia. Apocalipse é um livro, é um livro profético, né? Um livro de maneira, em quase toda a sua totalidade, é um livro profético. Então, esse é um panorama que a gente trouxe para vocês, um exemplo, um esboço apenas, né, sobre a questão do panorama bíblico do Novo Testamento. Espero que Deus ele possa te abençoar. Vamos colocar aqui
uns slides para você, né? Principalmente slides que foram mostrados na turma, na sala, para que você ali possa também ter um subsídio. Além da sua apostila, você tem esse vídeo rápido ali demonstrando sobre a questão do Novo Testamento, do panorama bíblico do Novo Testamento, mas também materiais, vamos colocar para vocês aqui, livros e materiais para estudo, tá bom? Que Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém.